A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e que buscam uma palavra revelada e um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1 a 26, Levítico 16, com focos nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24, 1 Crônicas 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Irei fazer agora uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar conosco em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão a todos pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos tomar aqui. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos da União dos Guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Já saiu lá dentro? Sem internet. Oração de número 2. Gratidão pela presença de todos. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Escolha aí um número de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho. Eu irei sortear agora os rebanhos. Glórias ao nosso Senhor. Hoje de número par 4,
rebanho de número par 4 e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 40 do livro de Jeremias. Capítulo 40 do livro de Jeremias contém 16 versículos. Jeremias e os restantes do povo ficam com Gedalias, do 1º ao 4º versículo. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramã, estando ele atado com cadeias no meio de todos os cativeiros de Jerusalém e de Judá. Foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o café da guarda a Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste à sua voz. Tudo isso vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde julgares bons e próprio ir, vai para aí. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Nosso sorteio do livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis, capítulo 12 do livro de 1 Reis. Capítulo 12 do livro de 1 Reis contém 33 versículos. Roboão causa separação entre as tribos. Do 1º ao 4º versículo. Foi Roboão a Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar. Veio toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado a nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impõe, e nós te serviremos. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Sorteio do livro de 2 Crônicas, do capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 26 do livro de 2 Crônicas contém 23 versículos. O reinado de Uzias, do 1º ao 4º versículo.
todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 12, pá, e de número 11, ímpar. Livro de Zacarias, 14 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Zacarias, capítulo 3 do livro de Zacarias. Capítulo 3 do livro de Zacarias contém 10 versículos. A quarta visão, o sumo sacerdote Josué, do 1º ao 4º versículo. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, pá, e de número 1, ímpar. Vamos ao sorteio do livro, do capítulo, do livro... Perdão, sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Judas contém um capítulo que contém 23 versículos. A profecia apostólica, exortações, do 17º ao 20º versículo. Vós, porém, amados, lembrai-vos das vossas palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós oferecemos dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data da primeira mensagem com essa proposta disponível em os nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 27.
Oferta de número 27. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de interagir com a nossa live. Glórias ao nosso Senhor Deus. E vamos à oferta de número 27. Prove para nós, das 12 igrejas virtuais, que não existe político santo ou que, mesmo ele permanecendo um político, não pode se tornar um santo. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que não é possível um político ser santo ou se tornar um santo, vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao nosso sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João. Livro de 3 João contém 15 versículos. O bom exemplo de Gaio, do 5º ao 8º versículo. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso faz mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. O livro é Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias contém um capítulo que contém 21 versículos. Os pecados e os castigos de Edom, do 1º ao 4º versículo. Visão de Obadia, diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviada um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. E eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como aiga e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Vamos mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus.
livro de 2 Reis, 25 capítulos. Sorteio. Capítulo 22 do livro de 2 Reis. Capítulo 22 do livro de 2 Reis contém 20 versículos. O reinado de Josias, do 1º ao 4º versículo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boiscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safá, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. O livro é de Tito, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 1 do livro de Tito. Capítulo 1 do livro de Tito contém 16 versículos. Deveres e qualificações dos ministros, do 5º ao 8º versículo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos santos, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro do Senhor Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Agora o último rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. 1 Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo é de número 11 do livro de 1 Samuel. Capítulo de número 11 do livro de 1 Samuel contém 15 versículos. Saul vence os amonitas. Do 1º ao 4º versículo. Então subiu Naás, Anomita, e sitiou a Jabes-Gileade. E disse todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, Amomita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob condições de vós seres vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: concedam-nos 7 dias para que enviemos mensageiro para todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nós entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta.
Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas e canais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 30. Oferta de número 30. Não deixe de se inscrever, de nos seguir, dependendo das redes sociais que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez de semana de cima do monte, diretamente pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oferta de número 30. Mostre para nós na Bíblia Sagrada, de Mateus a Apocalipse, em um único versículo em que um dos discípulos do Senhor Jesus o Cristo, ou dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, ou dos discípulos dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, que foi ungido a pastor, ou se identificou como sendo um pastor, ou foi identificado por alguém como um pastor de pessoas. E se você ou quem você trouxer para nós que nos mostrar na Bíblia Sagrada de Mateus a Apocalipse, um único versículo assim, vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que nós temos que crer como está escrito, João 7:38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E que também devemos imitar os apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, pois é assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Gratidão, muita gratidão pela presença de todos. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor que estiver nestas vidas e nestes lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos os espíritos malignos agora, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Números, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Capítulo 8 do livro de Números. Capítulo 8 do livro de Números contém 26 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. As 7 lâmpadas do santuário. Disse o Senhor a Moisés, falarão e diz-lhe, quando colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a iluminar de fronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que iluminasse de fronte os candelabros. Nosso Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Capítulo de número 8 do livro de Cantares.
capítulo de número 8 do livro de Cantares, contém 14 versículos, que diz assim: Tomara que fosse como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, os filhos de Israel, que não acordeis, nem despertei o amor, até que este o queira. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 1 do livro de 1 João. Capítulo 1 do livro de 1 João contém 10 versículos. Prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus, do 1º ao 4º. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos as nossas mãos apalparem com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós e a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhas comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Senhor Jesus o Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos a mais um livro. Livro de 2 João, 1 capítulo. Livro de 2 João contém 13 versículos. O amor fraternal, do 4º ao 7º versículo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te como se não te escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É o que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvirdes desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim, o enganador é o anticristo. Glórias a nosso Senhor. Vamos a mais um livro, um sorteio de mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 15 do livro de Lucas. Capítulo 15 do livro de Lucas contém 32 versículos. Jesus recebe pecadores, do 1º ao 4º versículo. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas,
não a deixa no deserto, as 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear mais uma das mais de 40 ofertas que os nossos canais e igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 26. E lembrando a vocês que eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Oferta de número 26. Prove para nós das 12 igrejas virtuais, com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que ser um santo é ser separado dos outros que não são santos. E você, ou quem você trouxer para nós que provar que esta afirmação é verdadeira, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos fazer agora mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 4, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo o mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não se esqueça de mentalizar o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio, o capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 26 do livro de Ezequiel. Capítulo 26 do livro de Ezequiel contém 21 versículos, que diz assim: profecia contra Tiro, no 1º ao 4º versículo. No 11º ano, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto o que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, esta quebrada a porta dos povos abriu-se para mim. Eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deixarão abaixo as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 12 do livro de Jó. Capítulo 12 do livro de Jó. Capítulo 12 do livro de Jó contém 25 versículos. Jó se defende das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisa como essas? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invocava ao Senhor Deus, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos. Boaz na casa com Ruth. Casa com Ruth. Boaz casa com Ruth, do 1º ao 4º versículos. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos seus anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda? Resolvi, pois, informar-te e dizer-te: compra na presença deste que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. E não declaram-mo, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes contém 10 versículos. O procedimento prudente do sábio, do 1º ao 4º versículo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que qual mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Vamos agora ao último capítulo, o último livro a ser sorteado. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Contém 18 versículos. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cursi, filho de Gedalias,
filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Eu irei ler agora para vocês a revelação das ofertas. A revelação das ofertas. Ela te traz, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda fórmula, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira fórmula é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta fórmula é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15 e lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Irei agora sortear mais uma, né, das 40 ofertas que nossas igrejas e canais oferecem. Oferta de número 43. Oferta de número 43. Glórias ao nosso Senhor. Vamos lá, oferta de número 43. Tenha muita atenção, você que foi batizado ou vai ser batizado. O seu batismo foi realizado mais de 3 dias ou vai ser realizado mais de 3 dias. Após você crer que o Senhor Jesus o Cristo é o Filho do Senhor Deus, lembrando a todos vocês que na Bíblia Sagrada o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre é realizado no mesmo dia que você crê. E atenção, só teve uma única pessoa que foi batizado 3 dias após crer, que foi Saulo, quem passou a ser Paulo. Prove na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e você ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. Assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 5ª mensagem com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão. Você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Mentaliza aí agora um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Vamos ao sorteio agora dos números de 1 a 20. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 40. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 12. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 26.
Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 3. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 22. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 11. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Números, capítulo 8. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 15. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 26. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Jó, capítulo 12. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. E lembrando, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, para que vocês curtindo todos os dias, vocês vão receber orações de madrugada pelo nosso apóstolo e sacerdote, e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Vamos agora às nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15, e também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para poder fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas em nossos canais, incluindo
as ofertas com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministério. E lembre-se de faça sua obra para com o Senhor Deus, para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus, o Cristo. Ele virá na sua glória com seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. E lembrando também a vocês, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo das redes sociais que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão, imensa gratidão pela presença de todos vocês aqui nesta live até o final, e sejam todos muito bem-vindos. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos na paz.